Olá! Continuando nossa aula da última semana, nós falaremos na nossa disciplina Planejamento e Avaliação sobre o texto de Cipriano Carlos Lucchesi, que é intitulado O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Na semana passada, nós vimos a importância do acolher e hoje nós daremos abertura para pensar como que a gente tem que compreender o ato de avaliar. Então, para a gente começar a nossa aula, a gente precisa entender. Avaliar implica dois processos. E esses dois processos, eles não são independentes e não são indissociáveis. Pelo contrário, eles são articulados e indissociáveis. Então, que processos são esses? O primeiro deles é diagnosticar e o segundo deles é decidir. Não é possível que nós tomemos uma decisão sem a gente ter um diagnóstico de um determinado aspecto. E um diagnóstico, a gente precisa dele para poder, a partir dele, tomar uma decisão. Porque se eu não tomar uma decisão baseada em um diagnóstico, todo o processo construído é um processo descartado ou, conforme o texto diz, abortado. Diagnosticar é, em primeiro lugar, constatar o estado de alguma coisa, de um espaço, de um projeto, de uma ação, de um objeto, de uma pessoa. O nosso texto traz como exemplo uma cadeira. Então, qual que é o diagnóstico de uma cadeira? Ela é de madeira, tem 4 pernas, tem um assento estofado, tem a cor verde. Constatar quer dizer o quê? É a sustentação da configuração desse objeto a partir ou baseado nas propriedades desse objeto. Então, o ato de avaliar, como todo e qualquer ato de conhecer, inicia-se por essa constatação. Essa constatação nos dá a garantia que o objeto é como ele se apresenta para nós, ou seja, é como ele é. Não há possibilidade de nós avaliarmos sem constatar, sem a constatação. Por quê? Porque a constatação nos oferece a base material para a segunda parte do ato de diagnosticar, que é a qualificação, ou que é qualificar, ou seja, atribuir uma qualidade, seja essa qualidade positiva ou negativa, ao objeto que eu estou avaliando. Qualificação é o seguinte, nós precisamos pensar, uma cadeira, ela pode ser qualificada como satisfatória para um determinado ambiente. Para outro ambiente, ela pode ser considerada insatisfatória, mesmo com as propriedades idênticas, conforme a que nós citamos anteriormente. Após esse diagnóstico, se essa cadeira é satisfatória para o ambiente ou insatisfatório, a gente parte para uma tomada de decisão sobre esse objeto. Se ele é qualificado como satisfatório, o que eu farei com ele? Se ele é qualificado como insatisfatório, o que eu farei com ele? Avaliar não é um ato neutro que se encerra com essa qualificação. Muito pelo contrário, é um ato dinâmico que implica nessa decisão: o que eu vou fazer? Sem essa decisão, o ato de avaliar, ele não se completa, ou seja, ele é inútil, porque ele não se realiza. Sintetizando, avaliar é um ato em que, através de uma ação acolhedora, qualificamos alguma coisa, um objeto, um aluno, tendo em vista uma tomada de decisão sobre ele. Na semana que vem, nós continuaremos nesse texto interessante do Cipriano Carlos Lucchesi. Por enquanto, peço que revejam esses conceitos apresentados nessa aula.
Bons estudos e até mais!